Droga! É um formulário, é tão simples! É só preencher os espaços em branco! Precisa de uma babá pra segurar sua mão? Afinal de contas, você é um bebê? É! Quantas vezes eu preciso repetir isso? Se quiser, posso acertá-lo agora. Não, espera. Olha aqui, você precisa saber preencher os formulários! E se não consegue fazer isso, eu vou arrumar alguém que consiga. Vou pedir outra vez! Volte pra sua mesa, Rebeca! Eu era um bom garoto? O que tá havendo aqui? Eu era um bom garoto? Ora. O que estão fazendo aí? Farejando trabalho. Terceiro burocrata este mês. Chega dessa porcaria. Manda o carro atirar. Tá atrapalhando o trânsito. Chega de O nome dele? injustiça! Jeffrey Arthur Brose, da Comissão de Comércio Interestadual. Espera aí, o que você disse, hein? Como é que é? Não, Ele é da ele não CCI, disse. é? Não disse. Isso, sim. Ah. Segura aí. Chega! Diz pra não atirar. Regis, volte aqui. Não atira nele ainda não. Pera aí. Ih, agora é que o bicho vai pegar. Eu tenho que falar com ele. Não. Tem que falar. Não, vai embora! Calma. Vai embora! Calma aí. Qualquer Eu só comportamento quero impróprio conversar. deve ser denunciado, hein? Não tô armado não. Ei, sem arma. Na paz. Calma. Eu Sem vou me arma. matar! Eu acredito. Eu só quero fazer uma pergunta. Você é da Câmara de Comércio Interestadual, né? Não, aqueles caras me botaram na rua! Você também? Eles também me despejaram. Compraram o meu prédio e estão querendo fazer um edifício garagem. Acho que... Eles são peraí. injustos! Eu concordo. Pra divisão de bens duráveis. Vem cá, sabe me dizer o que é isso? Que negócio é esse? Eu não trabalho mais lá e esse não é o meu andar! Você não sabe com quem eu posso falar? Eu já telefonei, já mandei e-mail, já Não. escrevi, e eles só ficam me enrolando. Não. Olha, quer saber? Eu tô ficando maluco já, tô ficando louco. Não! Eu sou louco! Iam atirar em você, Jeff. Você é maluco, cara? A arma tá com a trava. Tudo bem, pessoal. Acabou. Já tá resolvido aqui. Tudo bem. Anda, vem, Sting. Crime na Casa Branca.
Setor 6 sob controle. Setor 1 sob controle. Vai! Para! Sou Corey Lucchese. Trabalho aqui. Setor 5 sob controle. As últimas notícias sobre a grande tempestade. Está sob minha mira. Levante devagar. Ameaça várias áreas. O setor rural do estado. Desculpe, senhor. O estado é grave. Setor 2 sob controle. Setor 3 sob controle. Todos os setores sob controle. Versão brasileira Herbert Richards. Coreia do Norte, crise dos reféns, 182º dia. Uma reportagem especial. A CNN acaba de receber esta fita que mostra soldados americanos mantidos prisioneiros e sendo extremamente maltratados. Tá vendo isso? O governo mostrou-se ultrajado ao ver esta fita. Segundo fontes do Pentágono, a 7ª Frota está em estado de alerta no Mar do Japão neste momento. Oficiais da Força Aérea voltaram a reiterar que a missão é apenas uma manobra de rotina e que não haverá nenhum ataque Inacreditável. O que o presidente está esperando, hein? A Coreia do Norte continua sem oferecer nenhuma resposta oficial aos Despejo é com assento ou sem? Nosso governo já fez repetidos pedidos para uma solução Droga. para este problema, o que deixa o governo em uma posição bastante embaraçosa. Diante do crescente apoio à intervenção militar, o presidente... Então por 13 reféns se negocia. Por quantos se faz uma guerra? 14? Tudo é número. 2 drinks por dia é saudável. Mais 3? Tornam você um alcoólatra. É o seu terceiro. Traz mais um aí atrás. Alô? Regis? É o Fá. Dá. Eu não estou. Não estou. Capitão. Eu tô de paletó e gravata. 1.600 de onde? Harlan Regis, homicídios. Agente Regis, pode se aproximar. Ficou sua arma. Devolvo na saída. Por aqui, sim. Senhores? Em frente. Olha. É no final do corredor à esquerda. Ela tem várias perfurações no tronco e na base do pescoço. O ferimento tem de 5 a 8 centímetros. A lividez e o endurecimento... Crime? Venha dar uma olhada nisto. 24, 25 anos, uma garotinha. Onde é que o mundo vai parar? A que horas acharam? Às 23. Nome? Carla Tal. Meu palpite é que ela morreu umas 3 horas. E a família do presidente? Em Camp David. Partiu ontem à tarde. Sabe qual foi a arma do crime? Não é um corte limpo de faca. Está vendo as bordas irregulares, grandes demais para ser corte de tesoura. Deve ter sido algo menor. Desculpe, nenhum negativo sai da casa. Ordens de cima. Ordens de quem, Tepper? Sabem o que ela fazia aqui tão tarde? Você não tem passe. Quem convidou você a vir aqui? Fomos nós. Senhor, ele não tem passe. É policial da homicídios.
Se eu não me engano, Sr. Spikes, isso aí que o senhor está vendo é um homicídio. Mas a jurisdição... A jurisdição pode ir para o inferno. Com todo respeito, sou o encarregado da segurança da Casa Branca. E com todo respeito, sou assessor do presidente para a segurança nacional. Uma mulher assassinada na Casa Branca a 40 metros da cama dele é um assunto da segurança nacional. Elmer Jordan. Harlan Regis, homicídios. Sabe por que ela estava aqui trabalhando até tão tarde numa sexta-noite? O governo não para só porque é sexta-feira. Ah, sei, eu entendo. E sabe quantas pessoas havia na Casa Branca? 31. 31. É. Pode continuar. Obrigado, senhor. Eu quero que vocês evitem duas palavras ao falarem com a mídia. E as palavras são mulher e homicídio. Digam que toda a informação será passada numa hora mais oportuna. E frisem bem oportuna. Só mais não vamos eu preciso saber tudo sobre como vítima onde de trabalhava, com quem trabalhava. Saberá o que for relevante. Estamos em Washington. Infelizmente, o caso é meu. Ela foi morta na Casa Branca, não num subúrbio. Ela foi morta na minha cidade. Ela foi morta na minha casa. E nunca se esqueça disso. Ele é todo seu. Estou tentando fazer o meu trabalho. E onde é que eu vou conseguir as informações? Na televisão? Não, com o seu contato no serviço secreto. Da Força Tarefa. Ele não designou ninguém. Designou sim. Nina Chance. Entendi. Eles acham que eu sou um idiota. O que foi que disse? Ele achou que eu, por acaso, pegaria mais leve com você, por você ser uma novata. Detetive, sou uma agente ativa do Serviço Secreto dos Estados Unidos da América. Ou seja, entre outras coisas, eu posso responder a qualquer pergunta que tiver sobre a segurança na Casa Branca. Ademais, recinto-me da implicação... Ademais, recinto-me da implicação? Ninguém mais fala direito nessa cidade. Detetive, a saída é por aqui. Eu sei disso. Ainda não recebemos qualquer declaração sobre o que aconteceu na Casa Branca. Só nos informaram que o presidente está em Camp Davis para o fim de semana. E como podem ver, os arredores da Casa Branca foram isolados. Sheldon Turcotte, para a CNN, da Casa Branca. Por que matariam alguém do cerimonial da Casa Branca? Vai ver, ela infringiu a etiqueta. Está matando por causa disso agora? É uma cidade violenta. Olha, se eu soubesse, teria colocado uma catraca e cobrado ingresso, entende? Quem mais esteve aqui? Foi o serviço secreto, às 23h15. Acredita que até levaram o lixo dela? E se precisarem, eu estarei lá embaixo no 101. Muito obrigado. Não por isso. Espera aí. O corpo foi encontrado às 23h. E os agentes chegaram aqui 15 minutos depois. Como fizeram isso? Os carros deles não têm sirenes, né? Olha só esse álbum de fotografias. Olha só. Tu achou este? É o único que eu vi, mas eu acabei de chegar, né? Mas o que eu posso dizer é que o apartamento está em nome de Brooklyn Associates. Mas é o que eu tenho por enquanto, né? Uma casa de 1 milhão na praia? A Casa Branca deu gratificações bem gordinhas neste Natal, né? É o que está parecendo. Eu quero uma lista completa de quem estava lá entre 21 e 23 horas. E não me diga que é confidencial. Você pensa bem rápido. Só tem 30 nomes aqui. São os que estavam lá. Spikins disse que eram 31. E eu estou vendo o nome dele aqui. Então, quem está faltando? Parece que o agente Spikins se enganou. Havia 30 pessoas na casa.
Aí, é melhor dar uma checada. Tudo bem. De onde você é, agente Chance? De Iowa. Iowa? Por que o serviço secreto? Por que não... Ser uma professora primária? Você não tem cara de professora primária. Participei das Olimpíadas. Olimpíadas? Aí consegui o serviço secreto. É mesmo? Eu era da equipe de tiro e conheci Reagan em 1988. Um dos agentes dele era uma mulher. Me ajudou na minha carreira, de certa forma. Boa de tiro. Estou me sentindo mais seguro. Eu ganhei a medalha de ouro. Olha. Aonde estamos indo? Pra minha casa. Eu tenho que mudar de roupa. Está sendo despejado? O prédio inteiro. Eles vão construir uma garagem pra... Comissão de Comércio Interestadual. É. Por que querem construir uma garagem aqui? Eu sei lá. Eu estou tentando descobrir. E todo mundo me cobra uma solução porque eu sou um policial. Harlan, o que é que há? Senhora Wallace. Escuta, em menos de um mês vamos morar em latas de lixo. Eu estou fazendo progresso, senhora Wallace. É sério. Progresso? É. É assim que ele chama isso, progresso. Tô vendo que tipo de progresso você tá fazendo. Vá fazer o seu trabalho. Parece fazer tudo menos o seu trabalho. Progresso. Eu sei que progressos são esses. Sei. Fique à vontade. Washington, 21 de julho de 1861. E ali em Manassas, na primeira batalha de Bull Run. Bem, quero mostrar uma coisa. Aqui foi onde Stonewall Jackson ganhou o apelido. Ali é Sudley Springs. Os civis faziam piquenique naquele morro ali com suas carroças para assistir à batalha. Incrível, né? Como você... Eu sou policial na cidade mais violenta do mundo. É mais barato do que análise. Você fez tudo isso sozinho? Fiz tudinho. Meu pai adorava a história. Acho que ele acabou me contagiando. O que ele fazia? Trabalhou no Instituto Smithsoniano durante uns 34 anos. Era vigia. Como é que eu vou transportar? Primeiro eu vou ter que desmontar e depois vou ter que montar tudo de novo? Ah, não. Eu não posso me mudar. Eu já volto. O senhor tem algum suspeito, por favor? Só uma declaração. Um momento só. Um momento, por favor. É isso. Detetive Regis Stengel está procurando o senhor. Regis, sabe aquele canhoto de revelação? Eu mandei pegar as fotos, olha aí. Oi. Oi. Vamos ver o que temos. Ligaram de novo. Olha ela aí. Ao vivo e em cores. Onde arranjou isso? Precisamos ir ver a autópsia. Fez as compras com cartão de crédito nas últimas 24 horas. Benning Turismo, 1.500 pratas. Tive sorte em obter isso. Todas as informações dela foram isoladas e declaradas confidenciais. Ela tinha passagem para Nova York, reserva em hotel e um carro alugado e um voo de conexão para as Ilhas Virgens só de ida. Ela devia estar querendo mudar de vida. E não pretendia voltar também. Isso aí. As provas indicam um crime passional. Houve penetração na vagina, há lubrificante no canal vaginal e debaixo das unhas, os golpes fortes vieram da esquerda e um preservativo foi usado também. Não há sêmen
Nem sangue que não sejam dela. Nenhum DNA. Foi possuída à força? Não. Então foi sexo, não estupro. Isso não sai desta sala. Aqui vimos o presidente Jack Neal despreocupado antes que o assassinato na Casa Branca obscurecesse o que antes era considerado o brilho de sua administração. Aí temos Corey Alan Lucchese, Serviços Gerais. Ninguém sabe onde ele estava nos 45 minutos que antecederam o seu encontro com os agentes às 23h02. A morte da moça aconteceu entre 22h30 e 23. Ele comeu rosquinhas com geleia e a esfaqueou 8 vezes. Lee Harvey Oswald foi visto numa lanchonete tomando refrigerante 1 minuto depois de Kennedy levar o tiro. Ele está lendo uma revista de fofocas. Há 2 meses. Isso não basta. Se for tudo que vocês têm, então não tem nada. Tem isto. Foi encontrado no banheiro. É o botão que falta numa camisa que estava no apartamento de Lucchese. Lucchese não limpa os banheiros. Tá bom. Onde ele está? Está sendo preso. Do que eu preciso para ver todas as fitas que você tem daquela noite? Pouca coisa. Só uma resolução do Congresso. Pode ir na frente, detetive. Hal, a etiqueta dizia que o botão estava no refeitório. Como é que ele foi parar no banheiro? Eu devo ter etiquetado errado. Você teve um caso com o Carlatão? Não, nunca. Mas passou uma cantada nela. Passou uma cantada nela, não é? Passou uma cantada em Carlatown? É. Eu passei uma cantada nela. Quer dizer, você viu como ela era? Oh, vi. Gata. Você fez alguma coisa além disso? Não. Agora escuta. A Carla era uma garota intocável. Como assim intocável? Eu não sei. Mas era o que diziam. O serviço secreto tomava conta dela. Como? Eu não sei. Por exemplo, quando ela fazia hora extra, até altas horas da noite, os caras do serviço secreto sempre a levavam pra casa. Não quero isso, nem isso. Ah. Isso é um ato de guerra. É como o resto do navio Pueblo. E ele quer negociar
negociar, por favor. Ele vai sentar e negociar para nos defender. Ora, ele nem consegue defender a sua própria casa. Fred, lembre-se de que a China e a Coreia do Norte têm um pacto. Isto não pode ser resolvido apressadamente. Pode haver consequências sérias. Tudo deve ser muito bem pensado e avaliado Cadê o seu antes de cavaleiro? tomarem qualquer decisão. Tem toda a razão. Atos apressados e impensados sempre tiveram consequências desastrosas para todos os países envolvidos. É assim que fazemos política. Como é que você foi parar aí? Política da contagem de corpos. Tá legal. Se quiser viver, abra a porta e jogue sua arma pra cá, bem devagarzinho. Não me obrigue a sujar a minha casa. Sai logo! Droga! Essa cidade é barra pesada mesmo. Meus parabéns. Agora você entrou para as estatísticas. Deixa eu ver isso. Desgraçado, safado. Encontrou uma escuta. Que surpresa. Você está lidando com o governo. Olhe. Chamaram você pela mesma razão que chamaram os médicos para cuidar do Kennedy 2 horas depois da sua morte. À toa, mas eles precisam mostrar serviço para que ninguém os critique. Você não me deixaria prender Lucchesi com essas provas. E sabe disso. Tudo bem. Investigue mais. Mas nada de alarde até ter os fatos concretos. Sim, senhor. Anda, cara. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo.
Esse é o quadro inteiro? A ampliação sempre corta uma parte. Pode aumentar essa parte aqui? É claro. É do serviço secreto. Pode imprimir uma cópia? Valeu. Você é demais. Por favor, a família do presidente está envolvida? Pode me dar um suco de frutas, por favor? É. O senhor não é o porta-voz do governo. É. Como vai? Como vai? Bem, obrigado. Escuta, o senhor tem contato com a Comissão Interestadual de Comércio? É uma organização, eu não sei direito o que é, mas me despejaram. Aliás, despejaram... Com licença, Excelência. Precisamos da atenção do detetive em outro lugar. Tudo bem. Olha, eu ligo para o senhor. O que está fazendo aqui? Eu estava atrás de você. O nosso trabalho acabou. Já temos um suspeito. É? Eu também. Quem é esse aqui? É do serviço secreto e você o conhece. Quem é ele? Não posso contar para você. Por quê? É confidencial também? É assim. Então acho que eu vou ter que descobrir quem é sozinho. Ah, olha lá ele. O que acabou de entrar é ele. Qual o nome dele? Não posso te contar isso. Se você não me contar, eu vou descobrir do jeito escandaloso. Tá legal. Está bem. Por favor. Qual o nome dele? Burton Cash. Quem ele protege? Kyle Neal. O filho do presidente? Senhoras e senhores, é uma grande honra apresentar a primeira-dama dos Estados Unidos da América, senhora Katie Neal. É um prazer Se o estar guarda-costas aqui estava na lá, presença de o Kyle todos estava vocês. também naquele barco. Neste momento, uma sombra paira sobre a nossa casa. Uma mancha que precisa ser retirada. Kyle Neal estava tendo um caso com Carla Town. É. Foi ele que transou com ela naquela noite. Agente Chance, venha para cá. Este incidente não deve, de modo algum, prejudicar a administração de meu marido. Foi um infeliz acidente. Eu preciso ir. Ei, você acha que os jornalistas vão demorar a descobrir que o filho do presidente transou com ela 1 hora antes dela morrer? Eu preciso ir. Procurou agir com integridade, Vestido bonito. e transparência em todos os seus atos e em todos os escalões. Obrigado. Não tenha nenhum outro contato com o detetive Regis, entendido? E se ele tentar me contatar? E quero um relatório detalhado imediatamente. Por escrito? Venham de onde vier. Comece com o que vocês acabaram de conversar agora. Agora é só a gente pegar o carro e pronto. Obrigado.
Então sabe como funciona. Acho que você devia se vingar. O quê? Você devia se vingar. E como é que posso fazer isso? Mude para Nova York, vire uma modelo famosa. Não atenda mais as ligações dele. Interessante. Preciso de um drink. Quer um? Está pagando? Aham. Claro. O que vai querer? O que você quiser pagar. Um uísque? Ótimo. Depois de 2 uísques, ela me falou das calcinhas dela e disse que a meta dela na vida era transar em todos os cômodos da Casa Branca. Parece um plano e tanto, cara. Escuta só. Ela disse que o Kyle já se gabou de ter a mesma amante que o pai dele. Carla Town. Ela não tinha certeza. Eu tenho uma coisa melhor do que isso. A firma do tio dela, Brooklyn Associates, ajudou na campanha eleitoral de Jack New. Sério? A firma da campanha dele é a dona do apartamento dele. Isso é bom. Isso é muito bom. Tomara que saiba o que está fazendo. Boa noite. Boa noite. Quer ver o meu distintivo, hein? Por que veio aqui? Kyle New. Eu estava folheando a revista People e dei de cara com a página 16. E aí vi uma foto de Kyle voltando do Brasil. E você ao lado dele, usando um fone. Então eu olhei todas as fotos do cara nos últimos 18 meses. E o que eu descobri? Eu descobri que você está em mais da metade delas. Não me contou que você o protegia. Até quando? Não tenho mais nada para discutir sobre isso. O caso está encerrado. Agente Chance, quando foi que tiraram você da proteção do Kyle? Veio aqui questionar o meu trabalho? Apenas responda. Não venha mais à minha casa. Responda a pergunta! Você espera que eu quebre todos os juramentos que eu já fiz? Eu preciso proteger o meu dever! O seu dever pode mandar um homem inocente para a prisão pelo resto da vida. Se sente bem com isso? É melhor você ir embora. Como foi que o Spikins achou um botão no banheiro se nenhum dos detetives encontrou? Foi ele que colocou lá? Já pedi para você sair. Ele colocou o botão? Eu não sei, tá bom? Todo mundo mente por aqui. Olha, mais uma vez. Por que foi retirada do cargo de guarda-costas do Kyle? Eu não fui retirada. Uma noite, ouvi sons de violência, de briga, vindo dos aposentos dele. Então eu entrei. E eu encontrei
espancando a namorada. Foi horrível. E eles... Bom, nós... acobertamos. E... foi ainda mais horrível. Aí eu pedi para ser transferida. Olha, Nina, eu não sei o que faria no seu lugar. Mas sei que não sou capaz de deixar um homem inocente ser condenado por uma coisa que ele não fez. Talvez você seja. Testando. 1, 2, 3. Testando. A resposta da Coreia do Norte foi interromper as negociações. Mais informações no noticiário da noite. Todos que fazem parte dela. Os O assessores da FBI Casa não Branca. conseguiu um depoimento do primeiro filho, que, alega-se, estava na Casa Branca na hora... nossos soldados! Fora, Nil! Tragam nossos soldados! Eu preciso guardar isto. Os pertences de Carlatown. Pode abrir, por favor? Claro. Obrigado, Agente Chance. Tudo bem. Pode entrar. Obrigada. Oi. Algum problema? Não, eu consegui encontrar tudo. Já terminou. Já. Sparks quer falar com você. Agora. Alguma coisa que eu deveria saber? Não sei. Será que há? Você disputou as Olimpíadas. Sabe o que é trabalho de equipe. O tiro não é um esporte coletivo. Mas o nosso trabalho é. Arriscamos nossas vidas todos os dias. Temos que confiar nas pessoas com quem trabalhamos. Há algum problema? Me diz você. Este caso está encerrado. Foi o que eu ouvi. Alan Regis não ouviu. Você nos contaria se ele tentasse entrar em contato com você.
É claro. Ótimo. Porque se alguém descobrisse que ele pediu ajuda a você para as suas teorias paranoicas, nem quero pensar no que pareceria. No que todos pensariam. Como equipe. Por que a porta está fechada? Por que pergunta? Por que está me tocando? Porque se alguém entrasse aqui, nem quero pensar no que pareceria. No que todos pensariam. Como equipe. Podem formar uma ideia errada. Senhor, a agente Chance acaba de examinar os pertences de Carla. Pega. E Cooper. Sem barulho. Sim, senhor. Encontre a Chance e aprendam agora. Pela escada, eu vou para a entrada. Oi, Nina. Oi. Está no campo visual. Eu já vi, eu já vi. Damas. Cavalheiro. Bloqueie a entrada! Assassinato na Casa Branca. A taxa de aprovação caiu 19%. Ou seja... Isso é o bastante para perturbar qualquer um. E impedir uma decisão sábia. Não sei defender minha casa. Como vou defender os Estados Unidos? Somos uma potência, devemos agir como tal. A China também é. E a China tem um acordo de defesa com a Coreia do Norte. Podemos cuidar da China. Agora. Mas daqui a 10 anos não sei se poderemos. Senhor presidente, traremos aqueles rapazes. Usaremos nossas forças especiais. Alvin. O general Tully não está errado. Segundo pesquisa do New York Times, Jack, 53% dos americanos acham que devemos atacar a Coreia do Norte. A opinião do vice-presidente corrobora a minha.
Senhor presidente. Jack. Não começarei uma guerra por isso. Alvin, quero que a 7ª Frota fique lá, que não se retire. Mas fique imóvel. Se não der certo, discutiremos o assunto de novo. Obrigado, presidente. Senhores? Quero ficar sentado enquanto torturo nossos rapazes. Eu não. Não estamos sendo passivos. Estamos sendo pacientes e prudentes. Senhor presidente, meu dever é informar-lhe que sua inércia chega a ser quase criminosa. Então cumpriu seu dever. Eu cumprirei o meu. Eu quero sua demissão sobre a minha mesa pela manhã. O senhor terá. Isso é tudo. Alvin, fique aqui. O que foi? Toma. É a fita da secretária eletrônica da Carla. É isso aí. Como conseguiu? Eu roubei. É o que você precisa. Toma. Tá na agenda. Ela tinha um encontro marcado amanhã em Nova York. Craig, Nisker e associados? Isso, é uma editora. Essa agência é especializada em vender somente biografias escandalosas. Já sabemos o motivo. Imagina só. Jack, Kyle e Carla. Triângulo na sala oval. Ele achou que ela ia destruir a família. Ela ia ganhar muito dinheiro. E Kyle deve ter descoberto tudo. Ele estava no local do crime e sabemos que já foi violento com mulheres. É isso. Não, ele é meu. Você não entende, não é? Essa gente pode nos fazer desaparecer. Eu tenho que sair daqui. Para onde você vai? Vou ficar num motel. Te ligo depois. Toma cuidado, hein? O que é que o tribunal pode fazer? Sr. Peterson? De acordo com o artigo 2198 do Código Penal, o tribunal pode estabelecer uma multa para os filhos da vítima. Por favor, Sr. Peterson, por favor, tente usar a massa cinzenta. Ou para o cônjuge da vítima. Errado, Sr. Peterson. A multa é paga Você a matou. É hora de falar. No Parque Meridian, sozinho ao meio-dia. Ora, enquadrando-se neste estatuto, temos Desmond contra Preston, onde se lê: ao testemunhar na acusação de estupro com relação às roupas do réu... O que foi, Sr. Neil? Vai namorar? Gracinha. Oi, tudo bem? O que houve? Preciso do seu carro.
Tira a mão de mim! Calma. Meu Deus, cara, você é maluco. É maluco. Eu vou arruinar sua carreira. Você vai se arrepender. Por que Vou não te atirou queimar. nela se você estava com isso? Sabe quem sou eu? Sabe com quem tá falando? Eu não quero saber quem você é. Você está preso. Anda, vira. Tira a mão de mim! Quieto! Como qualquer peixe, você engoliu a isca direitinho. Só o culpado faria É, isso. ou alguém que quer saber quem quer culpá-lo. Você transou com ela naquela noite e a matou. Droga. Acha que foi um acidente terem matado ela 1 hora antes da gente transar? Alguém sabia que eu estaria com ela naquela noite, cara? É, e tinha um motivo tão bom quanto o seu? Que motivo? Seu pai transava com Carla Town? Eu não sei dos casos sexuais do meu pai. Mas sabia que ela ia deixar a cidade? É, eu leio jornais. Aham. 2 noites em Nova York, depois as Ilhas Virgens e um carro alugado. E daí? Daí que a Carla não tinha carteira de motorista. Você acha que eu matei a Carla? Acho. Você acha que pode me intimar? Você não iria tão longe, detetive. Ainda não entendi por que veio aqui. Olha, eu durmo toda noite pensando numa mulher que foi esfaqueada. Uma mulher que eu tive em meus braços 1 hora antes. Tente pensar nisso antes de dormir. Aí, você esqueceu isso. Cometido com os reféns pela preocupação da Casa Branca. O assassinato de Carla Town continua sem solução. Enquanto a polícia de Washington se interessa agora por Kyle Neal e o presidente continua a cair nas pesquisas, nós nos perguntamos se Neal não terá o mesmo fim de Edward Kennedy. No momento, ninguém sabe onde poderemos chegar. O que sabemos é que sua administração já sofre muito com um possível confronto com a Coreia do Norte. E um problema doméstico desses é potencialmente perigoso para a imagem pública do presidente. Se Jack Neal não consegue proteger quem trabalha em sua própria casa, Café? Quero. Diga logo. Serviço de restauração de carpete Renault. Desculpe o atraso. O que houve? O que foi? Eles estavam lá. Quem estava lá? O presidente e a primeira-dama. Eles não estavam em Camp David, estavam na Casa Branca quando Carla foi assassinada. Como sabe? Naquela manhã quase atirei no Golden Retriever deles. Eles nunca viajam sem o cachorro. Hoje vi os dois na televisão voltando de Camp David com o cachorro. O álibi deles é uma grande mentira. Ou seja, partiram para Camp David depois que o corpo foi encontrado. Spike deve ter tirado os dois de lá. Ele os tirou secretamente. Como? Pelos túneis subterrâneos. Eu construí a cidade miniatura, lembra? Eu não acredito nisso. Eles acobertaram e tiraram os dois de lá, por quê? Porque senão eles se tornariam suspeitos como todo mundo. Mas para que evitar isso? Essa é a questão. Pelo amor de Deus, ele é o presidente. O que significa isso? Que ele não tem um motivo? A amante dele ia contar tudo. Esse é o motivo. Os golpes vieram da esquerda. Só que Neal é destro. Eu já reparei isso. Ele escreve com a mão direita. Mas usa os tacos de beisebol e de golfe com a esquerda. Meu Deus. Ela ainda está lá. Quer que dê um jeito nisso? Não. Estão onde os queremos.
Ainda estamos no prazo. Agradeço pela sua preocupação. Mas eu sei me cuidar sozinha. Fique aqui até eu falar com o Jordan ou com o Spike. Tá. É o serviço secreto. Droga. Pelos fundos. Ele já saiu. Por favor. Calma. Aí está. Por favor, pode responder uma pergunta. O que houve com Nina Chance, é? Por favor. Ela tem alguma coisa a ver com o assassinato? Por favor, já sabe de alguma coisa? Quer ficar famoso? Vire um astro de rock. Poderia transferir, mas ia gerar mais manchetes. Entre. Detetive Regis, telefone. Eu não posso atender. É da Casa Branca. Que bom pra você. Deu um show e tanto ontem à noite, detetive. Aquilo não teve nada a ver comigo. Eu estava de folga. Acho difícil acreditar nisso. Eu não quero saber. Você não me contou que o presidente estava na Casa Branca na noite do assassinato. Por que não me contou? O presidente não deve ser envolvido. O presidente já vai se tornar oficialmente um suspeito. Suspeito? O meu dever é interrogar. Você tem que não entender vai interrogar isso. o presidente. A presidência é uma instituição, não uma pessoa. Uma instituição que deve ser protegida a qualquer custo. Por que acha que os tiramos de lá? Talvez para cobertar um crime. Não. Para os coreanos não farejarem o cheiro de sangue. Eles acabariam conosco. Nunca conseguiríamos tirar os soldados de lá. Este é um assunto global, detetive. Está fora da sua alçada. É um homicídio. É da minha alçada. Deixa eu dizer uma coisa. Conheço Jack New há 30 anos. Sou o padrinho do filho dele. Suas suspeitas são ridículas. Tu queres um bode expiatório? Prove. Como? Ninguém sabe a hora exata da morte dela. E ele não tem um álibi por 1 hora. 27 câmeras rastreiam os corredores da Casa Branca. Está me dizendo que nenhuma delas a filmou 3 minutos antes de morrer. É isso que está querendo me dizer? As fitas são confidenciais. Eu não tenho acesso. É republicano ou democrata? Eu acho que Washington está se afogando dentro de suas próprias mentiras. Aqueles 13 homens não estão se arriscando por mentiras, amigo. Não estou falando daqueles soldados. Eu estou falando da mulher morta na Casa Branca. Escuta. Segundo um estudo de Harvard, a longevidade de um homem é medida pelo que ele lê primeiro no jornal de manhã. Bom, eu começo lendo o obituário. Comece pelos quadrinhos, é melhor.
Quem vazou isso? Não adianta. Vai ser estrangulado. Se ela estava viva às 22h40, deve ter sido morta bem depois. Isso não vai mudar a situação do Lucchese. Ninguém o viu até 11h02. Ele ainda teve 13 minutos para fazer o trabalho. E aí? O que você vai fazer? Trazer o presidente para a delegacia? Tá legal. Você é Carla Town. Vai vender sua história por um monte de grana. Vai se mudar para o paraíso. Compra uma passagem de ida e não pretende voltar, né? É da Sears, capa. Confirmando. Segunda entre 8 e meio-dia para instalar o triturador de lixo que comprou ontem. Por que ela mandaria instalar um triturador de lixo 2 dias depois de viajar? Talvez tenha esquecido. Ela comprou no dia anterior. Como é que é? Droga! Segunda, 4h30, tem razão. Enviar flores para a Sônia domingo. Passar na lavanderia quinta, 4 da tarde. O que foi? Espera um pouco. Leite, cereais. 10 da manhã, Avenida Colombo, suíte 4.200. E a letra no dia 23. A inclinação dela é diferente. Aqui. Olha só. O traço em cima desse L é liso, contínuo. Na agenda aqui, nesse ponto, há uma pausa óbvia na escrita, o que indica um movimento calculado. Olha, aqui no B também é uma falsificação. Ela não marcou o encontro. Ela não ia a lugar algum. Vikings. Ele entrou à meia-noite e saiu à 00:14. Sim. Sim. As fitas de vigilância. Ele tinha permissão. Obrigado. Bob! Pois não, senhor. Eu quero falar com o detetive Regis da homicídio. Ele vai querer interrogar Spikes. Descubra o endereço dos Spikes em Alexandria. Sim, senhor. Alguém tem nos manipulado como bonecos. Que história é essa? Carla não foi morta para proteger o presidente, mas sim para destruí-lo. O que quer dizer? Eu estou dizendo que alguém jogou um corpo na Casa Branca para que a pista levasse até a família dele. Fabricaram até um motivo. Então? Só o guarda sabia que eu levei as fitas. Você tem um contato lá dentro. Está na hora de parar esse joguinho. Gente. Política nacional. Faz ideia de como é duro ficar o dia todo de pé, debaixo da chuva, olhando para um lixão.
Porque o lixão fica ao lado do hotel onde o presidente se hospedará no dia seguinte, quando a vida dele está em suas mãos. É o trabalho mais solitário do mundo. Desliga o microfone, eu sei que está escutando. Droga. Acha que já resolveu tudo, né? Você não me interpretou corretamente. Eu vejo a minha vida e o meu cargo com uma claridade que nem você... Droga! Me dá cobertura! Vem. Você não é campeã de tiro? Me poupa. Dê um gelo na China se ela apoiar a Coreia do Norte. Todos os acordos agrícolas cessam até ela desistir. A China quer grãos, eu quero os meus soldados de volta. Tem 5 minutos, Al. Acho que vai demorar mais do que isso. São mais notícias, senhor presidente. Ainda é Jack, Alvin. Nick Spikins está morto. O quê? E tinha provas que Kyle matou Carla Tal. O quê? O Spikins as reuniu. Encontraram um preservativo com o sêmen do Kyle e as digitais da mulher. Encontraram a arma do crime. E a fita da vigilância que coloca Kyle e a mulher juntos poucos minutos antes do assassinato. Deve haver outra explicação. Não, não. E Spikins ia fazer um acordo para vender a história. Nick Spikins. Ele não faria isso comigo. Todos têm um preço. Não é a primeira vez que se engana com alguém, não é, Jack? Obviamente não. Está seguro agora. E eu caio.
Spikings. Assassinado. Peguem um balde e comecem a tirar a água do barco, pessoal. Mayday, Mayday. Aqui fala do barco Spin. Pedimos socorro. Vamos ver o que temos. Jordan? Às 21h18, às 9h18. Ele saiu nessa hora. Temos um modelo especial em promoção. 4 cabeças. Olha, se vocês... Afaste-se. Claro. Só sobraram alguns. Ainda tem. Tô aí, hein? 20h16. Às 8h16 ele entrou. Eu posso dar até um controle universal se vocês comprarem, inclusive... Chega pra lá! Claro, claro. Fiquem à vontade, hein? Olha, meu nome é Jack. Ele entrou e depois saiu com... Espera aí, quem é esse? Eu conheço esse cara. Ele atacou a casa dos Spikings. O 31º da lista. E Jordan o fez entrar. Jordan armou a farsa toda. A investigação do assassinato na Casa Branca resultou em 2 suspeitos. Eles estão dirigindo um Chevrolet Caprice Corvinho, identificado como possível carro dos suspeitos. E continuando, a greve programada para hoje foi adiada, dependendo dos possíveis. Não haverá nada que possam provar. Todas as provas serão destruídas. O que você quer? A sua renúncia. A partir de 22 horas de hoje. Não sei por que essa cara de surpresa, Jack. O Tully tinha razão quando disse que era quase um criminoso. Por que não entramos lá atirando? Acha que isso teria salvado nossos rapazes? O senhor fracassou, senhor presidente. Fracassou miseravelmente em seu cargo. A sua covardia vem crescendo desde o início e como você nunca prestou o serviço militar, não faz ideia da regra imutável que diz que nunca se abandona um soldado no campo de batalha. Você deveria ter trazido os nossos rapazes de volta. Mortos, feridos, pouco importa. Devia ter feito pela força se necessário. Um presidente que entrega o país ao inimigo como um petisco não serve para ocupar esta sala. Portanto, a escolha é sua. Pode renunciar, dizer que é por motivo de saúde e jogar golfe nos melhores campos da América. Ou ficar aqui e ver o seu filho ser destruído. A escolha é sua. E como pai, acha que tem alguma escolha? Por que ele não matou o Neil? Porque é mais fácil matar um secretário do que matar o presidente. Além disso, alguém vive arruinado é bem melhor. Do que o quê? Melhor do que um mártir. E agora um boletim especial. O presidente fará hoje um pronunciamento às 22 horas. Fontes anônimas dizem que o presidente renunciará. No entanto, Jordan não jogou temos seu uma trono. confirmação sobre essa incrível reviravolta. Temos 2 horas para entrar na Casa Branca e falar com o Na presidente. Coreia do Norte. Você ficou maluco? Como? Vamos usar os túneis do mesmo jeito que eles saíram. Você nem sabe onde ficam. É, mas você sabe. Você conhece a segurança e as plantas. Você enlouqueceu. Por quê? Porque eu vou ajudar um governo que está me colocando na rua? É, você tem razão. A gente tem que se livrar desse carro. E agora vamos para os momentos finais dessa incrível Alô. partida.
Não diga o meu nome, só escute. Lembra onde aconteceu o duplo homicídio há 2 semanas? Aham. Tá bom, me encontra lá em 1 hora. Eu não sabia disso. Abaixa, abaixa. Policiais. 2. Aquela é a saída do vapor. Essa saída leva a um dos 3 pontos de entrada para a Casa Branca. Eisenhower pôs um sistema de filtragem lá embaixo. Deve haver um alarme. E há mesmo. Ele toca na sede de serviços gerais, mas não no quartel-general do serviço secreto. Em quanto tempo verifica? Oficialmente de 5 a 10 minutos. Na realidade, uns 10 ou 11. Até lá estaremos desempregados. Ou então mortos. Espera. Não sabia? Eu fui guarda do parque também. Você? É, claro. O que você acha? Hora da apresentação? Ele disse que você fez também. Espera aí. Boa noite, policiais. Uma noite tensa na cidade, né? Será que é esse problema com o presidente? É bom saber que os nossos policiais estão aqui para ficarem de olho na gente. É o monumento de Washington. Uma beleza mesmo, né? Bom, mesmo assim é bom de passear à noite por aqui. Vamos ver se funciona. Não foi aqui que aquele senador transou com uma tal stripper há alguns anos? Tá legal, é melhor esquecer isso. Eu só perguntei. É porque não estava marcado no meu mapa. Tudo bem. Boa noite. Obrigado, boa noite. até logo, hein? Boa noite. Anda. Isso. Entra. Toma cuidado. Anda logo. Anda. Até a minha avó era mais rápida. Espera. Onde estamos? Debaixo do shopping. Na Pennsylvania Avenue. Para que lado? Não fica longe. Ah, meu Deus. O que foi agora? Fim da linha. Essa é uma tubulação de emergência. Os tubos atravessam a parede. Ótimo. É o que queremos fazer. Depois de receber o cargo, elogiará Jack brevemente pelos serviços ao país. Pedirá que todo o país reze e a união dos partidos. Poderiam nos dar licença agora? Muito obrigado. Cavalheiros, a 0 hora, o presidente Dillon vai ordenar o ataque à Coreia do Norte. Procurem uma porta de aço. O que tem aí? Engenharia do Exército. São os túneis de fuga. Lincoln nos fez para um possível cerco dos confederados à Casa Branca. Quem disse que a história não é útil? Nosso tempo está acabando. Vai. Primeiro você.
Ouviram isso? Podem ir, eu vou ficar legal. Podem ir. Aguenta firme. Ai. Precisamos atravessar. Hoje à noite, em menos de 1 hora, Jack Neal vai renunciar depois de pouco mais de 2 anos de mandato. Doris McMillan para a CNN. Vamos fazer logo. Peraí. Espera. Esses são os sensores de movimento. Eles disparam um alarme na Casa Branca e, se isso acontecer, vai atrair os agentes. Em quanto tempo? 10 segundos. Chegamos muito longe. Não podemos recuar. Vou segurá-los enquanto puder. Movimento no setor 102, repito. Movimento no setor 102, subsetor 11. Nos túneis, repito, subsetor 11. Cubram o setor 12. Entendido. Para o chão! Parada! No chão! Deita no chão! Deita no chão!
Inspecionem o setor 7 agora e me notifiquem. Vamos. Que agente foi capturado? Tragam ela. Agora não. Espere. Quero ver sua identificação. Agente! O faxineiro está armado! Joga! No chão! Abaixa! Cuidado! Não! Joga ele no chão! Segura ele! Segure-no! Ele matou os Pikes! Senhor presidente! Seu filho é inocente! O quê? Senhor, não pode ficar aqui. Eu estou aqui! Isolem o corredor! Ainda sou o presidente! Isolem o corredor! Alvin Jordan, você está preso por conspiração e por matar Carla Town e Nicholas Spikings. Tem o direito de ficar calado. Tudo que disser será usado contra você no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar um safado, o tribunal indicará um. Como entrou aqui? Rastejando. Ele deu aos Pikes as provas contra seu filho. A prova é você na fita. Com o homem que deixou entrar para matar Carla Town. O mesmo homem que deu um tiro em Nicholas Spikings. Levantem ele. Não tem que acreditar em mim. É só assistir a fita. Está nas minhas costas. Agente. Senhor presidente, Carla Town foi morta para destruir o senhor. Para fazê-lo renunciar. E Jordan mandou matar Spikings porque ele viu a fita. Prendo-no. O quê? Ele não. Ele. Meu Deus, Alvin. Você a matou mesmo. Acho que o presidente Teddy Roosevelt disse melhor. Se eu tiver que escolher entre a retidão e a paz, eu escolherei a retidão. Ela tinha 25 anos. Era uma criança. Pois ela é uma vítima de guerra. Senhor presidente? Tirem ele daqui. Obrigado, filho. Vamos, procurem uma ambulância como emergência. Isso, calma. Eu estou aqui. Aguenta. Categoricamente, eu afirmo que esses rumores são completamente infundados. Em nenhum momento o presidente Neil pensou em renunciar a seu cargo. Eis o que sabemos até agora. O assassino de Carla Town está morto.
Ele foi morto hoje ao atirar em agentes que tentavam prendê-lo. E nesse mesmo tiroteio, o assessor para a Segurança Nacional, Alvin Jordan, e o agente sênior do Serviço Secreto, Nicholas Spiking, foram mortos. Calma, você aí. O assassino se infiltrou na Casa Branca com o objetivo de matar a senhorita Town. Em 180 anos, ninguém jamais se infiltrou na Casa Branca. O presidente e a senhora Neal aparecerão mais tarde. Muito obrigado. Liguem para a polícia e digam que a detetive encontrada no túnel foi para o hospital e os paramédicos disseram que ficará bem. Como ela está? Estável. Você salvou minha vida. Obrigado. E, detetive, como posso recompensá-lo? Não precisa. Eu estava fazendo meu trabalho. Tem uma coisinha. Diga. Já ouviu falar da Comissão de Comércio Interestadual? Claro, o gabinete do secretário Randall é no final da rua. No final da rua? É sério? É tudo uma questão de contatos. O senhor já tem planos para o jantar? Infelizmente tenho. Remasterização Sawyer.